Olá, muito bom dia, 6 horas e 30 minutos. Hoje é terça-feira, 24 de março. E eu conto com a sua companhia a partir deste momento, porque o meu, o seu, o nosso Balanço Geral Manhã já está no ar. Céu parcialmente nublado, mas hoje o tempo vai melhorar, segundo os meteorologistas, e daqui a pouco a gente traz toda a previsão do tempo para você, informações do trânsito, do tempo, informação com qualidade pela manhã, você encontra aqui na Record. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por você me permitir entrar aí na sua casa. Mas eu não faço esse jornal sozinha, jamais. Tem toda a equipe aqui e a equipe aqui também que já está posicionada. Leonardo Lara, Isabela Veiga hoje com a gente, muito prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Também a Fernandinha Santos já está posicionada lá com visual lindíssimo. Muito obrigada. Uma excelente terça-feira para vocês. Vamos direto para os nossos destaques de hoje. A gente começa com um motorista de ônibus indiciado por assassinato de um agente de trânsito da Sete Rio. Leonardo Lara, bom dia. Olá, Lívia. Bom dia para você que acorda o nosso Rio de Janeiro. Bom dia a todos. O crime aconteceu em fevereiro. Eu mesmo acompanhei, fui a primeira equipe a chegar ao local depois de um atropelamento em plena Avenida Presidente Vargas. Foi durante uma discussão. Um agente da Sete Rio, Davi Vasconcelos, fazia anotações quando o motorista arrancou com o coletivo e acabou atropelando o funcionário da Sete Rio, que chegou a ser levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. Apesar do indiciamento, a polícia negou o pedido de prisão preventiva. Daqui a pouco, mais detalhes desse caso no nosso Jornal da Manhã, Lívia. Obrigada, Léo. Daqui a pouco você traz todas as informações para a gente. Casas e prédios foram interditados pela Defesa Civil por causa de um deslizamento. Bom dia, Isabela Veiga, mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença aqui no Balanço Geral Manhã. Muito bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Olha, Lívia, as interdições foram em Niterói. Uma enorme pedra deslizou e ameaçou os prédios do bairro de Santa Rosa. Durante a noite, a chuva diminuiu. Com isso, o rio saiu do estágio de atenção, que durou 17 horas aqui da nossa cidade. Aqui no Centro de Operações da Prefeitura, houve um registro de chuva mais intensa, mas somente ali na área da Grande Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta com todas as informações e com as consequências da chuva na nossa cidade. Lívia. Obrigada, Isabela. Daqui a pouco você volta com todos os detalhes. E um barco derramou óleo na Baía de Guanabara. Fernanda Sanches, bom dia. Que notícia triste é essa? Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Exatamente, uma enorme mancha foi vista na Baía de Guanabara. Esse flagrante foi feito pelo biólogo Mário Moscatelli. Ele flagrou, inclusive, o óleo saindo de uma embarcação. Mas daqui a pouco eu volto com todos os detalhes dessa história, os desdobramentos. A gente vai saber quem é essa empresa responsável pela embarcação e também quem será punido, né, Lívia, pela nossa Baía de Guanabara. Se não bastasse tanta sujeira na Baía de Guanabara, agora também derramam óleo por lá. Obrigada. E você, já imaginou começar a semana com grana no bolso? Vamos conferir agora o prêmio da promoção O Dia Hoje. Roda aí. R$5.000 para você de casa. É isso mesmo que você ouviu. R$5.000. Então ligue agora. 995779191. Aumente suas chances participando do bate-papo premiado. É um lugar perfeito para conversar com pessoas bacanas e ainda concorrer a R$5.000. É só ligar. 995779191. Lembrando que todos os dias um novo prêmio para você de casa. Participe muito durante o Balanço Geral Manhã e boa sorte para você. Hora de saber como estão os serviços aqui no Rio de Janeiro hoje. Isabela Veiga traz as informações dos transportes. Isabela, vai falar daqui a pouquinho. Então, Isabela volta com a gente, direto do Centro de Operações, já para falar de trem, metrô, barcas, aeroportos. Daqui a pouco a gente traz ao vivo a Isabela Veiga, direto do Centro de Operações. Vamos fazer o nosso primeiro giro de trânsito na manhã desta terça-feira, 24 de março? Ponte Rio-Niterói com 17 minutos de travessia. Imagens ao vivo da Ponte Rio-Niterói, mostrando aí para você um pouquinho de lentidão na chegada à ponte. Vai assim até a Ilha do Mocanguê, vão central e Grande Reto. O trânsito flui um pouco melhor, chega no gasômetro, ó, tá balançando bastante, hein? Então atenção, quem vai passar de moto pela ponte, quando chega no gasômetro, aí o trânsito começa a parar.
Temos Motolink também na Francisco Bicalho, lá no centro da cidade, mostrando a situação agora para você. Já começa também a apresentar retenção na Francisco Bicalho, não chega a engarrafar completamente, é um bom momento para acessar o centro da cidade. E nós vamos ao vivo com o helicóptero da TV Record. Cadê o helicóptero? Imagens ao vivo que o helicóptero sobrevoa a nossa cidade. Teve um incêndio ainda há pouco neste ônibus ali na Avenida Brasil, não foi isso, Leonardo Lara? Pois é, Lívia, na Avenida Brasil, na pista sentido centro, bem na altura da Penha. Pela imagem do nosso helicóptero, nesse momento o ônibus já foi retirado da Via Expressa justamente para facilitar para o motorista na Avenida Brasil. Isso foi por volta das 5h30 da manhã, causou um grande congestionamento na pista lateral da Brasil. Os bombeiros foram chamados, não há vítimas nesse acidente. Agora a perícia vai revelar o que causou o incêndio no ônibus em plena Avenida Brasil. Um congestionamento sem fim nessa pista lateral. O motorista tem que evitar. Melhor opção é a pista central, Lívia. 6h36 agora para você. Daqui a pouco a gente vai colocar a imagem que nós recebemos no WhatsApp da TV Record. É o nosso canal direto com você, telespectador, desse ônibus pegando fogo em plena Avenida Brasil. Agora ele já foi retirado da via. Obviamente melhorou um pouco a circulação do trânsito, apesar deste congestionamento sem fim, né? A imagem do helicóptero a gente consegue ver bem que a Avenida Brasil está completamente parada agora. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os engarrafamentos e as melhores opções de caminho. Acesse r7.com/Rio e acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. E que trânsito, hein? Vamos ver se de repente os serviços estão melhores, né, para tentar te ajudar. Vamos agora ao vivo sim com a Isabela Veiga, que está direto do Centro de Operações e vai trazer as informações para a gente do funcionamento do trem, metrô, barcas e aeroportos. Algum problema nesta manhã de terça-feira, Isabela? Pois é, Lívia, olha, para quem segue agora para o trabalho pode ficar tranquilo, porque a circulação de trens e também o funcionamento das estações segue normal. A gente fala aqui ao vivo do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro e a gente já pode dar a informação que está tudo de acordo com os intervalos. Ali, ramal de Deodoro, intervalo de 6 minutos, Santa Cruz, o intervalo de entre 8 e 15 minutos, Saracuruna, intervalo maior, entre 10 e 30 minutos. Agora, o funcionamento do metrô também, como a gente já adiantou, é normal, aquele de 4 minutos e meio nas linhas 1 e 2, na linha 1 e de 2 minutos e 15 no trecho compartilhado entre a Central do Brasil e Botafogo. Todas as estações livres estão abertas. As barcas também informaram pra gente que os trechos seguem com normalidade, portanto, nenhum problema hoje para o trabalhador que sai de casa. Agora, aeroporto, vamos dar essas informações também. O Santos Dumont informa que está operando com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens, sem nenhum registro de atraso ou cancelamento na manhã desta terça-feira. Já o Galeão também informou que o aeroporto, o Internacional Tom Jobim, né, está operando para pousos e decolagens com auxílio também de instrumentos, mas até o momento não há nenhum registro de atraso e nem de cancelamento de voos nesses dois aeroportos. Portanto, uma terça-feira até o momento de muita normalidade. Lívia. Muito bom, Isabela. Apesar do trânsito que a gente viu ali, as imagens das câmeras do 7 Rio, bem congestionado hoje, pelo menos os serviços estão funcionando. Obrigada, Isa. Traficantes estariam planejando a morte de policiais. Os planos foram descobertos e policiais militares do batalhão de Macaé fizeram várias operações para reprimir o tráfico de drogas no norte do estado. 6 suspeitos foram presos. A reportagem você vai ver já já. E nós vamos mostrar também parte do teto do Hospital Getúlio Vargas desabou por causa da chuva. Os telespectadores enviaram as imagens pra gente. Olha aqui as imagens, gente. E tem ainda uma vovó de 90 anos dá um exemplo de vida e volta para a sala de aula. A idosa que trabalha como costureira está cursando faculdade de moda. Fique com a gente. Balanço Geral amanhã volta bem rapidinho. Só o senhor pode proteger esse menino. Entre o amor de uma mãe. Se Deus te deu um irmãozinho, ele vai ajudar a cuidar. E a crueldade de um faraó. E a morte dos meninos hebreus. São vermes hebreus.
nasce a esperança de um futuro diferente. Precisamos tirar nosso filho daqui. Hoje, 8h30 da noite. Você ia cantar prece, escravo? Segundo capítulo. Pegue o bebê. Os 10 Mandamentos. Acerte os ponteiros da sua sorte. Vamos distribuir mais de 5 milhões em prêmios. Chegou o Meia Hora da Sorte, o bilhete do Meia Hora e da Raspadinha do Rio. Você pode ganhar até 10 carros e milhares de prêmios. Basta achar 3 valores iguais. E você ainda tem 2 chances de ganhar no mesmo bilhete. Compre já o seu. Raspadinha do Rio, pra quem gosta de ganhar. Já passou 1 minuto, eu volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio. Não saia daí porque o seu Jornal da Manhã já está no ar. Tá difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá para você usar como quiser. Precisou, tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Eu estou há mais de 35 anos na televisão e, graças a Deus, sempre recebi um imenso carinho do público, o apoio da família e dos amigos. Agora eu vou encarar um novo desafio na minha carreira, mas eu sei que eu posso contar com todos eles, mas principalmente com você de casa. Hoje, a partir de 7h45 da noite, eu vou estar aqui abrindo a faixa nobre da Record, Cidade Alerta Rio. Os olhos já não podem ver. 6h42. Bom dia para você que chega agora à programação da Record. Hoje, dia 24 de março, o Balanço Geral Amanhã já está no ar, com notícias e muita prestação de serviço. Para quem está acordando agora, se preparando para ir ao trabalho, fique com a gente. Informação com qualidade pela manhã você encontra aqui no seu Jornal da Manhã. E como eu sempre gosto de agradecer para quem chega agora também, obrigado de verdade pela sua companhia, pela sua confiança. O motorista de ônibus que atropelou um agente da Sete Rio foi indiciado por homicídio qualificado. A Polícia Civil se baseou nos laudos da perícia e nos depoimentos de testemunhas para indiciar o motorista Leandro Rodrigues da Silva. Segundo as investigações, ele teria se irritado com o agente de trânsito e jogou o ônibus na direção de Davi Vasconcelos. O atropelamento foi no mês passado na Avenida Presidente Vargas, pertinho da Central do Brasil. E apesar do indiciamento por assassinato, a Justiça negou o pedido de prisão preventiva do motorista. Você vai entender o motivo já aqui no nosso Balanço Geral Amanhã. Uma auxiliar de serviços gerais faz uma denúncia grave. Uma esteticista que já foi presa no ano de 2013 por não ter licença médica continua trabalhando e aplicando hidrogel em mulheres. Ela atende os clientes no próprio apartamento. A auxiliar de serviços gerais que fez a denúncia se submeteu ao procedimento e terminou mal. Daqui a pouco a reportagem vai mostrar aqui no Balanço Geral Amanhã o que aconteceu já e é uma denúncia daquelas, né, para você ficar atento também. Hora de saber quais são as principais vagas de emprego da semana. Vamos acompanhar. 300 vagas para balconista, 215 para caixa de supermercado, 50 para repositor de mercadoria, 100 para atendente de padaria, 20 para mecânico de instalação e aparelhos de refrigeração, 25 para auxiliar de linha de produção, 50 para empacotador à mão e 160 para repositor em supermercado. Documentos necessários: carteira de trabalho, currículo, número de inscrição no PIS/PASEP, identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone e site que aparecem aí na sua tela. O governo tenta reequilibrar as contas, mas vai ter que enfrentar a reivindicação salarial dos servidores públicos. Eles querem reajuste de 27%.
Esse foi o primeiro de vários encontros previstos para os próximos 5 meses. Até o final de agosto, o governo tem que enviar ao Congresso o projeto de lei orçamentária com a proposta salarial para os servidores. Entre as principais reivindicações estão o respeito pela database, a fixação de uma política salarial, a anulação da reforma previdenciária com o retorno da aposentadoria integral e um reajuste salarial de 27,3%. Os servidores também não querem sangrar as contas públicas, sabem das suas responsabilidades. Temos chegado no 13º ano do governo de trabalhadores sem que tivéssemos tido uma política definida de reajuste salarial. O governo estima que o impacto nas contas públicas seria de 70 bilhões de reais por ano. A proposta ficou salgada e o ministro do Planejamento já avisou que um reajuste deste tamanho é inviável. A proposta que eles fizeram realmente dá algo acima de 1% do PIB, é uma proposta que não é possível atender, não há espaço fiscal para atender essa proposta de imediato para 2016. Vamos então dar mais uma olhadinha pelo trânsito do Rio de Janeiro, começando com a Ponte Rio-Niterói. Continuam então 17 minutos o tempo de travessia na ponte, um pouquinho de retenção na chegada à ponte, vai numa lentidão até a Ilha do Mocanguê. Voo Central e Grande Reta também o trânsito flui um pouco melhor, mas número grande de veículos já na Ponte Rio-Niterói, para mesmo quando chega lá na frente no gasômetro. E o nosso Motolink está na Francisco Bicalho, no centro da cidade, mostrando a situação agora para você aí na Francisco Bicalho. É um bom momento para acessar o centro da cidade, mas a gente já vê que o número é grande de veículos aí na região central do nosso Rio de Janeiro. E a chuva desta madrugada foi mais fraca. A Isabela Veiga está no centro de operações do Rio e traz as informações para a gente. Ainda chove em algum ponto do Rio de Janeiro? Pode chover hoje? Como a gente pode se preparar, Isabela? Olha, Lívia, segundo o último boletim aqui do Centro de Operações Rio, que saiu agora há pouquinho, às 6h30, a situação é de chuva fraca no Jardim Botânico. Durante a madrugada, houve chuva moderada mais na zona sul da cidade. Ali no Vidigal, Rocinha, Copacabana, na Urca. Mas a previsão é de melhora. Estava realmente prevista essa chuva fraquinha pela manhã, mas que não deve mais chover ao longo do dia. Inclusive, a temperatura deve aumentar, deve se elevar ao longo do dia. Agora, uma boa notícia também pra gente é que o Rio saiu do estágio de atenção para o estágio de normalidade, né? Depois de ter ficado aí 17 horas no estágio de atenção, o Rio volta a ficar no estágio de normalidade. Portanto, a princípio é uma boa notícia, a gente pode ficar mais descansado que chuvas fortes, pelo menos, não estão mais previstas. Lívia. Que boa notícia, principalmente, Isabela, para os moradores lá do Jardim Catarina e São Gonçalo, que ainda estão isolados. Nós mostramos a situação deles ontem aqui no Balanço Geral Manhã, aquela imagem realmente que foi impressionante. Gente, as chuvas de ontem alagaram ruas e casas lá na região. Nossa equipe foi até o bairro e a repórter Isabelle Saleme mostra os estragos por lá. Os moradores do Jardim Catarina e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, entraram em contato com a nossa produção para que a gente viesse até aqui mostrar a situação que eles estão vivendo. A Cláudia ligou pra gente, olha só, para entrar na casa dela só usando botas mesmo, porque a situação tá complicada, até difícil, tem que ver por onde pisa, né? Aí, é verdade, tá muito perigoso, isso aqui é constante, quando chove, enche tudo. Depois que eles fizeram aquela obra lá da Petrobras, ficou muito alto, a BR também tá alta, então quando chove, a gente que é prejudicado, mas enche demais aqui. Minha casa já esvaziou, mas o quintal continua cheio d'água, aqui também tudo cheio d'água, a tendência é piorar, né? Se cair outra hoje, eu não sei onde a gente vai parar, não. Olha como é que a gente fica, olha a água, tá dentro, a sorte que ali tem um degrauzinho que não enche, entendeu? Mas se hoje chover mais um pouco, a varanda tá cheia, mas se hoje chover mais um pouco, não vai ter jeito. Olha como é que tá isso. Essa outra casa também é da dona Cláudia, ela mora nesse imóvel aqui. Ali na parede dá pra ver a marca de onde a água chegou. O cachorrinho ela teve que colocar no terraço, né, Cláudia? Porque senão ele ia ficar maus lençóis aqui embaixo. Olha a casinha dele, ficou cheia d'água, não tive como. Eu tive que botar ela lá pra cima pra aguentar, porque senão ela ia talvez morrer de ter afogada, né? O quintal ficou repleto de água. O carro, Gil, mostra aqui, ó. O carro fica aqui na garagem, também ficou tomado pela água. Você não sabe nem se vai funcionar, né? Agora é que desceu, nem sei se vai funcionar. Agora que desceu bem, isso de madrugada era só água, não tinha jeito. Aqui na parte dos fundos a gente nota que também
ainda há água. Alguns móveis ainda estão até em cima de tijolos. A senhora sempre suspende todos os móveis, né? Um monte de tijolos ali já reservado para isso. É a segunda vez que acontece isso. Nunca aconteceu. Depois que eles asfaltaram lá dentro, fizeram essa pista da Petrobras e a pista da BR, que é alta, é que nós estamos ilhados. Nunca aconteceu isso. Essa escola particular aqui atende 200 alunos do maternal até o 5º ano. E olha só, no portão já tem o aviso de que não haverá aula também, nem tem como haver aula mesmo. Dá só uma olhada como é que ficou aqui o pátio e a entrada da escola, completamente cheio de água. As salas de aulas também estão cheias de água, assim como o pátio, os banheiros e todo o colégio, né? Toda a parte de baixo do colégio. O esgoto da rua, ele tem voltado para a escola. E eu procurei a SEDAI, procurei a prefeitura e consegui, assim, diante da SEDAI, um carro que viesse para fazer o serviço, tentar, né, maquiar alguma coisa, porque eles alegam que não é responsabilidade da SEDAI, que aqui é responsabilidade da prefeitura. Muito difícil, a situação está crítica. Situação complicada, né? Pelo menos hoje não chove, segundo os meteorologistas, mas e quando vier a chuva novamente? A gente fica imaginando o que passa esses moradores aí da região do Jardim Catarina, também Salgueiro, em São Gonçalo, outros pontos lá também que ficam bem críticos. Da Baixada Fluminense, a gente mostrou aqui ontem a região de Duque de Caxias, como é que estava, calamidade, que chegou, um asfalto cedeu, um carro caiu, né? Então é uma situação muito crítica mesmo, é que a gente tem que repensar sempre se o nosso Rio de Janeiro está ou não preparado para essas fortes chuvas e se preparar se não estiver. Uma enorme mancha de óleo foi flagrada na Baía de Guanabara. Vamos falar ao vivo com a Fernanda Sanches. O que aconteceu, Fernanda? Olha, Lívia, a gente está vendo agora imagens ao vivo. Nosso helicóptero está sobrevoando a Baía de Guanabara e essas imagens ao vivo do comandante Augusto mostram essa enorme mancha na Baía de Guanabara. Uma cena muito triste para todos nós cariocas. Esse vazamento de óleo aconteceu ontem. Foi flagrado pelo biólogo Mário Moscatelli. Ele sobrevoava ontem a Baía de Guanabara e conseguiu fazer esse flagrante, Lívia. Esse óleo estava vazando de uma embarcação que estava atracada ali na região de Jurujuba, em Niterói. A Secretaria de Estado do Ambiente foi notificada e já determinou que seja aplicada a maior multa possível para esse caso. E disse também, Lívia, que vai notificar a empresa responsável por essa embarcação. Essa empresa deve responder por crime ambiental. Essa imagem, a gente está vendo agora, esse vazamento aconteceu ontem, mas a mancha permanece enorme na Baía de Guanabara. Ontem, o prefeito Eduardo Paz também chegou a declarar que o Rio perdeu a oportunidade de despoluir a Baía de Guanabara, Lívia. Agora também não vai colocar a culpa, né, por causa dessa mancha aí de óleo. Obviamente que a gente sabe que acabou piorando a situação da Baía de Guanabara, mas é uma situação que já está precária há muito tempo. Só a gente está vivendo de promessas, despoluição da Baía, agora vem as Olimpíadas, então não vai colocar a culpa dessa mancha. É um problema muito antigo, obviamente que a mancha veio piorar e a empresa tem que ser multada sim, mas é um problema muito antigo que tem que ser solucionado. E daqui a pouco também aqui durante o Balanço Geral amanhã, a gente vai falar de uma gripe que está assustando e tem muita gente que não sabe que gripe é essa, está afetando principalmente os bebês. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes para você, porque agora, gente, eu vou falar de uma mulher, uma idosa, 90 anos de idade, mas muita disposição. Uma costureira está fazendo faculdade de moda. A dona Zuleika não vê a hora de se formar. Veja na reportagem da Evelyn Bastos. 3 vezes por semana, a mesma rotina. Muito simpática, a dona Zuleika chega toda elegante à universidade para mais um dia de aula. Senta na primeira fila e com papel, lápis, réguas de modelagem e moldes nas mãos, mostra que tem traços firmes apesar da idade. E assim, assiste atenta às explicações da professora. O sonho de garota de ingressar em uma faculdade chegou tarde para esta costureira que trabalha desde os 17 anos de idade. São 73 anos só de linha e agulha. E agora, aos 90, Zuleika garante que ainda tem muito que aprender no curso de moda, nesta Universidade da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Todo dia a gente aprende.
não é só na faculdade. Quando a gente amanhece, já está aprendendo alguma coisa com alguém que está ao nosso redor. Então, na faculdade, muito mais, né? Porque eu agora estou convivendo com jovens, que podiam ser meus netos, bisnetos, os próprios professores, então, têm toda a idade para serem meus filhos, né? Foi lá no ano de 2010 que a dona Zuleika decidiu que iria fazer a prova do Enem, mas ela nem imaginava que iria passar e mais, com nota máxima em redação. Depois, por problemas de saúde e de documentação, ela teve que adiar um pouquinho os planos de entrar na faculdade. Mas esse tempo passou, viu? Porque agora ela já está a todo vapor e no segundo semestre. Logo no começo, os filhos não gostaram muito da ideia, viu? Os meus filhos não ficaram muito animados, não, porque acharam que ia ser muita coisa para mim, por que agora eu ia... Teve esse comentário, mas as minhas netas ficaram muito entusiasmadas. Motivada pelos netos, não teve dúvidas, virou caloura e olha, arranca elogios dos professores. Zuleika é super aplicada, muito mais aplicada que muita gente novinha por aí. Eu acho que porque sabe o valor, né, da profissão, já que ela já atuou, né, nessa profissão, ela sabe o valor do trabalho, do estudo da moda. Então ela é uma aluna bastante aplicada, faz todos os exercícios que a gente pede, tudo direitinho. Além de boa aluna, Zuleika virou exemplo para os colegas. Que diga a Valdete que aos 39 anos, por exemplo, achava que estava velha demais para entrar na faculdade. A história da dona Zuleika também foi um incentivo também. E quando eu li o meu nome lá, que eu tinha passado, que eu iria fazer, eu não acreditei. Fiquei uma semana passando mal e chorando e correndo com tudo, documentação. E não são só os colegas de classe que aprendem com a experiência de dona Zuleika. Quem está aqui para ensinar, de vez em quando, também vira aluna. A minha escolha de ser professora é principalmente por conta da troca, né? A troca com gente mais nova que a gente, mas a gente nunca espera que a gente vai dar aula para gente mais velha que a gente e também vai ter essa troca, né? E a gente acaba tendo bastante. E experiência em moda, a dona Zuleika tem de sobra. Já trabalhou para as grandes casas de alta costura do Rio de Janeiro. Já costurou roupas que fizeram sucesso no primeiro desfile de moda do país, na década de 40. Com tanta história para contar, Zuleika virou o xodó dos colegas. Eu tô com 20 anos, ela tá com 90, ela tá começando também. E então, foi um ponto de partida ali pra mim, entendeu? Pra não desistir e permanecer no curso. E ela brinca, dizendo que adora estudar com crianças que têm a mesma idade dos seus bisnetos. E convivendo com uma outra geração que não é a minha, né? Isso serve também para, além da experiência, nova experiência, você começa a dar até valor à sua família. E nos conta um segredo, já sonha com o tão esperado dia da formatura. Eu já tenho até a ideia de como eu vou me vestir. Ah, não, então conta pra gente, como é que vai ser a roupa? Não, é porque eu tenho um vestido que eu criei, um vestido de renda. Então eu já estou sonhando realmente com essa formatura. Viu? Se você sonha, se você corre atrás, pode se tornar realidade. Parabéns a essa idosa aí, um exemplo, né, para todos nós. E o Rio começa a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2016. Faltam apenas 500 dias para o início da competição. Tino Júnior, bom dia para você. A gente fica logo apreensivo, né, querendo ver as Olimpíadas aqui no Rio. É verdade, bom dia, Lívia. Pois é, os atletas brasileiros estão ansiosos para o início das competições aqui no Rio de Janeiro. Mas não podemos esquecer dos problemas como o atraso em algumas obras importantes, como o estádio de remo na Lagoa Rodrigo de Freitas e o estádio para os esportes aquáticos na Barra da Tijuca, além da despoluição da Baía de Guanabara. O prefeito Eduardo Paes chegou a declarar que o Rio perdeu a chance de despoluir a Bahia. A reportagem completa você confere a partir das 7h30 da manhã aqui no RJ no Ar, Lívia. Que triste, né? A gente fica torcendo aqui para fazer uma imagem bonita, mas olha só a realidade que a gente encontra. Obrigada, Tino. Daqui a pouco você volta, então.
Bebês com problemas cardíacos ou respiratórios precisam tomar uma vacina para combater um vírus parecido com o da gripe, mas que pode até matar. É o VSR. Você já ouviu falar? O medicamento, gente, é fornecido pelo SUS, mas muitas famílias desconhecem até a doença. Veja a reportagem. Com tanta disposição, nem parece. Mas Rafaela nasceu com uma doença grave no coração. A Rafaela nasceu com uma cardiopatia congênita, né? Uma má formação no coração chamada hipoplasia das câmaras esquerdas. Ela tem meio coração, é assim, a cardiopatia do meio coração, né? A doença sobrecarrega coração e pulmões. Por isso, ela está no grupo de risco para outro problema, o VSR. O vírus sincicial respiratório é mais comum que o da gripe, está por toda parte e para a maioria das pessoas não é problema. Mas para alguns bebês pode ser fatal. Por isso, dentro do grupo de risco, a imunização é obrigatória até os 2 anos. Bebês com doenças respiratórias e prematuros nascidos com até 28 semanas também precisam da injeção que previne o contágio do VSR. Durante a estação do vírus, esses bebês pequenos, nos primeiros 2 anos de vida, recebem a prevenção através dessa imunização. Evita hospitalização, evita mortes, mais saúde, mais segurança, mais qualidade de vida para o seu bebê. O medicamento é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, mas muitas famílias desconhecem até a doença. Quem está no grupo de risco precisa buscar orientação médica. 7h01, né? A gente viu ali na reportagem mostrando, então, é uma doença realmente que eu confesso que desconhecia. Então tá aí a dica pra gente, uma reportagem que mostra que dá para combater sim o vírus parecido com o da gripe. Então não custa nada procurar um médico, né, para tentar ter essa orientação e para aplicar essa vacina para tentar combater a doença. E temos um chamado do helicóptero da TV Record, vamos com imagens ao vivo então do helicóptero. Cadê o helicóptero? Imagens aí. Onde aconteceu esse deslizamento, Leonardo Lara? Olha, Lívia, bairro de Santa Rosa, em Niterói, uma das regiões mais atingidas pela chuva do último domingo. Olha só o tamanho dessa cratera, um deslizamento nesse bairro de Santa Rosa, em Niterói, na região metropolitana. Neste momento, Lívia, 6 casas em um prédio estão interditados pela Defesa Civil. O deslizamento aconteceu ainda na noite de domingo, mas ninguém se feriu, segundo informações dos bombeiros. Essa rua, Lívia, dá acesso a uma comunidade. Segundo os moradores, há um aumento aí, sem qualquer tipo de planejamento na comunidade, o que estaria afetando a estrutura das residências nessa rua. Olha só quanta terra deslizou em cima dessas casas e também no quintal das residências e do prédio que fica bem em frente. Por enquanto, não há qualquer previsão para que as famílias possam voltar para essas casas que foram interditadas. É realmente uma cena que impressiona, até porque, segundo os moradores, desde 2009, eles estão alertando a Defesa Civil para o risco de deslizamento e nada foi feito. As casas permaneceram ali, ninguém foi retirado de casa e agora por pouco não acontece uma tragédia. Muita sorte que ninguém se feriu no deslizamento dessa barreira lá em Niterói, Lívia. Você vê a situação, né, Leonardo Lara? 6 anos pedindo ajuda, 6 anos sem uma resposta. Aí agora acontece esse deslizamento de barreira, a Defesa Civil foi até o local, interditou parcialmente ali, obviamente por segurança, não se sabe o que pode acontecer. Lembrando, Leonardo Lara, que bem próximo desta região aí que nós estamos vendo em Santa Rosa, fica o Morro do Bumba, onde aconteceu aquela tragédia, né? A gente pode falar de tragédia, várias pessoas morreram por conta, obviamente, desta falta de fiscalização. Mais uma vez a gente mostra um problema, por sorte aí ninguém ficou ferido, algo mais grave poderia ter acontecido, isso não aconteceu, ainda bem. Imagens ao vivo que vocês estão acompanhando aí agora, gente, imagens ao vivo que mostra que ainda é uma situação preocupante, Leonardo Lara. O que me tranquiliza é que na imagem do nosso helicóptero ninguém apareceu por aí, então as pessoas estão sim respeitando esse pedido da Defesa Civil, ninguém voltou para casa. A gente sabe que muitas vezes as pessoas ficam com receio até de saques e acabam voltando para as residências
colocando em risco a própria vida. Na imagem, a gente não vê os moradores, então certamente eles obedeceram esse pedido. Essa casa mais em frente, o comandante pode fechar ali a nossa lente, o Neto hoje operando a nossa câmera do helicóptero, é uma casa, Lívia, que se chover mais, olha, é um risco muito grande, a residência ficou no limite desse deslizamento, o terreno ainda permanece muito úmido, então a gente torce também para que não chova mais com intensidade, para conseguir pelo menos minimizar o tamanho desse estrago em Niterói, Lívia. E nessa região do deslizamento, casas e prédios foram interditados pela Defesa Civil. É bom ressaltar, a gente tem uma reportagem completa da Fernanda Sanches que traz todos os detalhes e o sufoco desses moradores. Vamos assistir. Nós estamos exatamente onde aconteceu esta tragédia aqui em Niterói. Dezenas de pessoas do bairro Santa Rosa tiveram que deixar as suas casas por causa deste deslizamento. Olha só, aqui onde nós estamos, existia uma piscina e toda a área de lazer de uma das casas, a casa que ficou mais atingida com essa tragédia. Ao todo, 6 casas foram interditadas e uma gigantesca pedra rolou desde lá de cima. E olha só onde é que foi parar? Nos fundos de um edifício da Rua da Frente. Esse prédio também está interditado pela Defesa Civil. A chuva forte começou a cair por volta das 8 horas da noite de domingo. Os moradores ficaram assustados e conseguiram sair das casas antes do deslizamento. Quando a gente foi ver, isso tudo tinha descido, ficamos todo mundo assustados. A sorte é que a minha sobrinha que mora aqui do lado não está mais aqui, já tinha saído. E foi uma coisa assim muito pavorosa, ficamos todos muito nervosos. Os estragos ficaram mais visíveis durante o dia. Praticamente todas as casas da rua foram atingidas. A Defesa Civil esteve no local horas depois do deslizamento e já interditou os imóveis. E essa aqui foi a casa que ficou mais atingida. A gente vê que muitos móveis já foram retirados. Na medida que a gente vai entrando, a situação vai ficando ainda mais complicada. Olha só a cozinha da casa, como é que ficou? Mostra aqui, completamente destruído, todos os móveis foram perdidos, o terreno de trás deslizou e totalmente, o muro foi completamente destruído. Eu vou conversar agora aqui com o dono dessa casa. Como é que é você entrar na sua casa e ver essa situação desse jeito? É uma tristeza total, né? Porque a gente luta muito para construir, entendeu? Para a gente poder morar em prol dos filhos também, que eu tenho 2 filhos, um garoto e uma menina. E de repente, na noite assim, aconteceu uma tragédia dessa. Perdeu praticamente tudo. Praticamente tudo. Essa aqui é a rua onde as casas foram destruídas. Seguindo essa outra rua aqui, dá numa comunidade que beira toda essa região. De acordo com os moradores que vivem aqui, há sinais de que esse morro poderia desabar desde 2009. Eles dizem que já ligaram para a Defesa Civil várias vezes, mas só agora, depois da tragédia, que as autoridades apareceram. E uma coisa também, desde 2009... que eu tenho ocorrência da Defesa Civil já explicando toda a situação, todos os ocorridos, 2009, 2010, 2012, 2013, 14, dezembro de 2014 que desceu, eu fui à Defesa Civil de novo e agora em 2015 que foi fatal. Os moradores contam que a comunidade na Rua de Cima não para de crescer, com novas construções irregulares a cada dia. Você olha assim, você olha para ali, você vê o barro, né, quando eles cavam. Aquele lado de lá, quando você descer, você vai ver um monte de entulho que tem jogado de obra. Muito entulho. E para desesperar ainda mais os moradores, a chuva voltou a cair. Agora, os olhares estão atentos, voltados para o céu. O medo é constante, né? Porque o solo está muito molhado. Então, a todo momento pode descer mais pedras. A Defesa Civil falou que vai descer mais pedras. Tem risco de casas lá em cima desabarem. Então, assim, a gente está pedindo um apoio total da Prefeitura de Niterói. A gente está totalmente aflitos porque realmente tudo pode acontecer. E pode acontecer mesmo. Então, alô, prefeito de Niterói, vamos tentar ajudar esses moradores que, mais do que nunca, precisam sim do auxílio de vocês. Hoje não há previsão de chuva, é bom ressaltar isso, só que a gente não sabe como é que vai ser nos próximos dias. Então, atenção, vamos tentar ajudar esses moradores que agora estão apavorados diante desta situação. E não é só na região metropolitana que teve estragos, não. Parte do teto do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, desabou por causa da chuva. Os telespectadores enviaram este flagrante para o nosso WhatsApp. Leonardo Lara, a direção da unidade de saúde já se pronunciou.
Olha, Lívia, segundo a administração, ninguém se feriu, mas você imagina só o susto dos pacientes e também dos funcionários do Hospital Getúlio Vargas na Penha. Parte do teto desabou bem no corredor que dá acesso ao ambulatório. Isso é gesso. Se pega em alguém, machuca sim. Só um detalhe, Lívia. Apesar aí de todo esse estrago, não foi apenas nesse ponto do hospital. A emergência ficou alagada, segundo relatos da própria administração do hospital. Só que ninguém precisou ser transferido. É um dos principais hospitais da Zona Norte, só para a gente ter uma ideia. Quando há vítimas de bala perdida ou policiais feridos no Complexo do Alemão, todos são levados para o Hospital Getúlio Vargas. É uma referência na Zona Norte e aí a gente vê o estrago que a chuva fez na noite de domingo. Segundo a administração, eles já providenciaram a manutenção para que eles voltem à rotina o quanto antes. É bom, né? Porque esse hospital como ajuda a população. E em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, os moradores reclamam que a cada temporal a situação é sempre a mesma. Denis Queiroz foi até lá. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ruas alagadas e cheias de buraco deram muita dor de cabeça aos motoristas. Não existe asfalto aqui. Aqui é só buraco. Aqui em Belford Roxo nós conhecemos buraco. Choveu um pouquinho, isso aqui fica tudo alagado. Tu vê os carros para passar aí é uma dificuldade, tem que subir a calçada ali. É muito complicado aqui. Essa é a situação da estrada de Belford Roxo. A gente percebe que o asfalto já nem existe mais. Os moradores dizem que basta chover mais um pouco para a situação piorar. É o caso do seu Antônio, que além de morador é também comerciante. E aí, toda vez que chove, né, seu Antônio, mora aqui há 2 anos, sempre muito prejuízo. Verdade. Entra aqui, a água, o carro passa aí, joga água, a água entra lá dentro. Aí perde já argamassa, argila, esse material aí perde tudo. Só prejuízo. Complicado. Só prejuízo. Complicadíssimo, complicado mesmo. Muito buraco, muita bagunça, muita bagunça. E o imposto vem todo ano certinho. A gente tem que pagar. Aqui no bairro Jardim Redentor, os moradores estão revoltados. Aqui nessa casa, por exemplo, a água invadiu tudo e atingiu quase 1 metro de altura. Conversar com o proprietário aqui, o senhor falou que tinha intenção até de fazer um negócio, mas desistiu, né? Eu tô desistindo da loja aí. Por quê? Desisti porque não tem como que eu vou ficar montar um objeto desse aqui, numa situação dessa aqui. Tá difícil aqui? Tá difícil. Você quer melhorar o lugar, mas não pode. É, meu amigo, situação complicada. Você vê o que passam ali os moradores da Baixada Fluminense. Mostramos situação semelhante na Zona Norte do Rio de Janeiro, também na região metropolitana. Ou seja, todo ano chove, você sabe disso, eu sei. Obviamente que neste início do ano, né, a gente esperava que fosse um verão, que acontecesse mais chuvas pelo Rio de Janeiro. Não tiveram essas chuvas, a chuva veio agora. Então, todo ano acontece a mesma coisa. Por que não se prevenir? Por que não se preparar para que essa chuva venha? E março está prometendo ser um mês com bastante chuva. Então vamos ficar atento, né? Porque fica uma população refém disso, isolada, não sabe o que fazer. Mostramos a situação lá no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Você viu o depoimento dos moradores? Todo ano é a mesma coisa. Choveu, a situação fica complicada. Então vamos lá, né? É hora então da gente fazer, arrumar alguma solução para tentar ajudar tanto essa população carioca. Um motoqueiro atravessou o sinal vermelho e atropelou pai e filha na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu volto a falar com meu amigo Tino Júnior. O motoqueiro se apresentou na delegacia, Tino. É isso mesmo, Lívia. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. A menina de 10 anos teve várias fraturas e o pai está internado em estado grave com traumatismo craniano. O motociclista também ficou ferido. Ele já tinha ficha criminal por outro acidente com vítimas na zona oeste do Rio. Todos os detalhes desse caso você acompanha já já numa reportagem completa daqui a pouquinho no RJ no ar, Lívia. Falando em trânsito, vou fazer mais um giro pelo trânsito. Fica de olho aí, hein, Tino? Olhando agora as câmeras da 7 Rio. Primeiro vamos no nosso Motolink. Está na Avenida Francisco Bicalho com a Rua Francisco Eugênio, mostrando o trânsito parado. Leonardo Lara. Ainda há pouco a gente estava feliz da vida com a imagem, mas olha a situação agora. Piorou o trânsito nessa região da cidade, Lívia, e você observa que apesar de ter
ter parado de chover, ainda o asfalto permanece molhado, o que exige atenção redobrada do motorista que perde tempo no sentido Cidade Nova, Centro e também para acessar o túnel Rebouças lá na frente. Imagens aéreas agora para você. O nosso comandante Augusto sobrevoa a nossa cidade maravilhosa, mostrando a situação para você. Trânsito em que lugar, Leonardo Lara? Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Eu recebi a informação mais cedo de um acidente no quilômetro 3, no sentido Grajaú. Os veículos já foram retirados, só que o trânsito permanece congestionado, como há muito não se via na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Não é opção para o motorista, que deve optar aí pela linha amarela ou também pelo Alto da Boa Vista para sair da Zona Oeste em direção à Zona Norte do Rio. Olha o sol já aparecendo e essa imagem mostra muito bem. Vamos para a ponte Rio-Niterói agora ver a situação. Para quem está da região metropolitana do Rio, 23 minutos é o tempo de travessia. Para quem está de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, lentidão na chegada à ponte, vai assim até a Ilha do Mocanguê. Voo Central Grande Reto, o trânsito flui um pouco melhor. Para de novo lá no gasômetro, então atenção, você que sai agora aí da região metropolitana, 23 minutos o tempo de travessia. O motorista de ônibus que atropelou e matou um agente de trânsito da Sete Rio no mês passado foi indiciado por homicídio. Leonardo Lara, a polícia já pediu a prisão deste motorista? Olha, a polícia pediu a prisão preventiva, só que a justiça não aceitou o pedido do delegado responsável pela investigação. O crime aconteceu no mês passado, bem em frente à Central do Brasil. Eu fui a primeira equipe a chegar ao local e acompanhei inclusive a revolta dos colegas desse agente da Sete Rio, que me disseram naquela oportunidade, Lívia, que o motorista simplesmente teve um ataque de fúria. O agente da Sete Rio, Davi Vasconcelos, fazia uma anotação de um pequeno acidente que tinha acontecido envolvendo o ônibus, até que o motorista do coletivo simplesmente arrancou com o veículo e acabou atingindo esse agente da Sete Rio, que chegou a ser levado para o Hospital Souza Aguiar com várias escoriações e não resistiu aos ferimentos. Agora, a polícia vai tentar novamente a prisão desse motorista, Leandro Rodrigues da Silva, pelo atropelamento que aconteceu em fevereiro, Lívia. E a gente vai continuar assim neste caso. Obrigada, Léo. Uma aplicação de hidrogel terminou mal para uma auxiliar de serviços gerais. A esteticista responsável pela aplicação já foi presa em 2013 por não ter licença médica para realizar o procedimento. Mesmo assim, continua atendendo pacientes no apartamento dela. A Fernanda Sanches conta essa história. Milhares de mulheres fazem uso do hidrogel para aumentar alguma parte do corpo. E mesmo com tantos riscos e com um aumento no número de casos que tem dado errado, muitas pessoas ainda fazem esse tipo de procedimento. As ofertas são tentadoras. A promessa é de um corpo perfeito por um preço mais acessível que uma cirurgia plástica. E o que não faltam são pessoas oferecendo esse tipo de serviço. A situação parece ter fugido do controle. Nós não estamos nem num hospital, nem numa clínica. Nós estamos aqui em frente a um apartamento comum na zona oeste do Rio de Janeiro. E é aqui que uma mulher se apresenta como esteticista e faz aplicação de hidrogel em dezenas de mulheres por dia dentro da própria casa. Esta mulher é uma das clientes e tem medo de mostrar o rosto. Repare a dificuldade que ela tem de andar. Sequelas de uma aplicação de hidrogel. Primeiro soltou o curativo. Soltou o curativo, começou a sair um óleo de mim. Aí eu pegava, vazando tudo. Aí ela mandou botar um super bonde, pegar um pouquinho de super bonde no esparadrapo e colocar. Até hoje é possível ver a marca que o curativo improvisado deixou. Mas isso não foi o pior. O hidrogel começou a se deslocar dentro do corpo. Desesperada, a mulher procurou a emergência de um hospital na Baixada Fluminense. E o diagnóstico do médico não foi nada bom. O médico falou que isso aqui está andando no meu corpo. Vai andar o meu corpo todo. Eu tenho que drenar isso aqui, está arriscada a ficar toda deformada. A esteticista já foi presa em 2013, acusada de realizar procedimentos cirúrgicos sem licença médica. Na época, foi autuada em flagrante. E na casa dela, os policiais encontraram materiais utilizados nos procedimentos, além de anestésicos e antibióticos. Ela me mostrou a seringa tudo descartável. Ela passou aquele líquido em mim que é iodo, me limpou direito. Aí... Você achou que era seguro?
Achei que era seguro. A vítima pagou R$7 mil por 1.000 ml de hidrogel. Registrou queixa na polícia e já fez exame de corpo e delito. Nesta gravação, a cliente conversa com a esteticista. Ela fala que não tem medo da polícia e apenas está preocupada com a sua reputação. Você não está entendendo. Não é que não dê em nada. Isso aqui é Brasil, não vai dar em nada. Acho que você não está entendendo. Meu medo não é polícia, não é nada disso, Sandra. Não tem como provar que sou eu. Ainda diz que ela e outras pessoas que oferecem esse tipo de procedimento estético estão passando por uma crise desde o fim do ano passado. Ela se refere à grande repercussão do caso Andressa Urach. A gente está passando por um problema desde novembro. A gente não vai sair dessa crise enquanto essas coisas de bunda não forem abafadas. Andressa admitiu ter colocado hidrogel nos glúteos e nas coxas. Teve uma infecção grave que a deixou entre a vida e a morte. Já foi internada várias vezes e ainda faz tratamento para retirar aos poucos o produto do corpo. O tratamento de Andressa, por exemplo, custa cerca de R$40 mil por mês. Mas e para as centenas de outras mulheres que passam pelo mesmo problema? Muitas não têm dinheiro para tantos gastos. A vítima mais recente dessa mulher pagou R$7 mil pela aplicação do hidrogel. É uma auxiliar de serviços gerais que juntou dinheiro por muito tempo para realizar esse sonho. E agora ela quer o dinheiro de volta para poder pagar um cirurgião plástico que consiga reverter o caso. Por isso a gente está aqui em frente ao apartamento onde são feitas as aplicações de hidrogel e a gente vai tentar conversar com essa médica para saber o que ela tem a dizer sobre esse consultório clandestino que ela mantém dentro do apartamento dela. Todos os vizinhos, até o síndico do prédio sabe que ela atua dentro do próprio prédio como esteticista e às vezes fala até que é uma falsa médica, né? E pelo segundo dia a gente não consegue encontrar ela em casa. O combate ao tráfico. Policiais militares invadem uma comunidade e prendem um dos chefes da quadrilha que atua no local. Uma arma e drogas são apreendidas. Durante a ação, uma mulher entra em desespero. Ela se torna vítima na frente dos policiais militares. Quem é essa mulher? Por que ela ficou tão desesperada? O que aconteceu com a família dela? Veja hoje, às 7:45, no Cidade Alerta Rio. 7:45, então, tem Cidade Alerta Rio com Wagner Montes, que ontem arrebentou na audiência. Boa sorte pra você, que eu chamo sempre de meu paizão aqui na TV Record, arrebentando, mostrando realmente que tem talento e sabe fazer o jornal ao vivo, né? Vamos falar da novela? A emoção marcou a estreia da nova novela da Record, Os 10 Mandamentos. O primeiro capítulo reuniu toda a equipe aqui no Rio e a gente vai assistir agora. Foi neste cinema na Barra da Tijuca que elenco, direção e convidados assistiram à estreia da nova novela da Record, Os 10 Mandamentos, em um horário novo, às 8:30. A produção é a primeira novela bíblica da emissora. A estreia foi marcada por emoção e entusiasmo. Expectativa grande para o elenco, que ficou atento a todas as cenas. Deu frio na barriga durante toda a novela, continuou dando frio na barriga, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei emocionada vendo a minha Marina ali como a Malha e depois eu dou sequência a essa coisa linda que ela fez hoje, tá de parabéns. É um grande desafio na minha carreira, eu fico muito honrado de fazer esse personagem e espero que o público goste. Então não perca, de segunda a sexta, às 8:30, a novela Os 10 Mandamentos, na tela da Record. Você me magoou, Ramsés! Só o senhor pode proteger esse menino. Entre o amor de uma mãe. Se Deus te deu um irmãozinho, ele vai ajudar a cuidar. E a crueldade de um faraó. E a morte dos meninos hebreus. São vermes hebreus. Nasce a esperança de um futuro diferente. Precisamos tirar nosso filho daqui. Hoje, 8:30. Podia cantar prece, escravo. Segundo capítulo. Pegue o bebê. Os 10 Mandamentos.
Aquela novela que dá gostinho de quero mais, né? Ontem eu estive lá também, acompanhei esse primeiro capítulo lá na Barra da Tijuca, com todo elenco, toda a produção, direção. Foi realmente um dia emocionante, super produção da TV Record. Parabéns a todos os envolvidos. Olha, eu me senti assistindo um filme de Hollywood mesmo. Essa é a sensação que a gente tem ao assistir a novela. Efeitos especiais, câmeras de última geração. Então foi um trabalho excelente e neste primeiro capítulo, sim, todos os profissionais conseguiram mostrar que estão ali para fazer o melhor e a gente fica muito feliz em saber que é uma realização da TV Record e mais feliz ainda é o que a gente sempre costuma falar aqui, que você pode sentar com o seu filho, com a sua filha, com a maior tranquilidade para assistir essa novela, além de vários ensinamentos que você vai passar para toda a sua família, para poder conversar, você assiste sem qualquer preocupação, isso não tem preço de jeito nenhum. Vamos mudar de assunto, vamos ver como é que está o trânsito na cidade, porque a novela eu não perco hoje por nada, eu acho que você também, mas e o trânsito, como é que está? Nosso Motolink está na Avenida Francisco Bicalho, com a Rua Francisco Eugênio, mostrando a situação para você. O trânsito fica cada vez mais congestionado aí na região, quem vai para o centro da cidade, atenção, porque vai enfrentar lentidão, hein? Lentidão também na Ponte Rio-Niterói, é para lá que a gente vai agora, mostrando as imagens ao vivo para você, 23 minutos é o tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói. Então, atenção, você que sai da região metropolitana do Rio, porque está congestionada a ponte, principalmente aí, ó, no vão central, quando chega no gasômetro, a situação fica mais complicada. Recebendo várias mensagens aqui, então aquele momento de mandar beijos e abraços bem rapidinho para você. Vamos lá, Denis Nascimento, Dan Fernandes, Cristiano Mendes, Humberto Tavares, Gabriel Oliveira, Eduardo da Elisângela Silva, Eduardo Serpa, Poetisa, Bianca, André, Reginaldo, Ricardo Batias, Isabel Nobre, Adriana Soares, Tereza, Juliana Araújo, João Carlos, André, Jailson, Cristiano. São muitas mensagens. Olha, um beijo para a Aviação Veracruz, todos lá assistindo a gente. Beijo especial para o Marcelo Brito, Evandro Oliveira. Beijo para você que acompanha a gente todos os dias aqui no Balanço Geral. Amanhã eu mando mais beijinhos e abraços, tá? Vamos falar da chuva que deu uma trégua e vamos saber como vai ficar o tempo, então, hoje no restante do dia, né? A Isabela Veiga está no Centro de Operações da Prefeitura e traz as informações pra gente. Vai voltar a chover, Isabela, ou não? Olha, Lívia, a notícia é boa, viu? A terça-feira vai ser de melhoras no tempo. O predomínio ainda é de o céu nublado, mas com temperatura em elevação e não chove, não deve chover na tarde de hoje. De acordo com a previsão do tempo, a máxima prevista para essa terça-feira é de 32 graus e a mínima de 18. Uma temperatura ótima, gostosa para o carioca que enfrentou recentemente aí as temperaturas na casa dos 40 graus e sensação térmica de muito mais, né, Lívia? Portanto, uma agradável tarde de terça-feira. Dá para você tirar aquele casaquinho leve do armário, mas nada de chuva. Dá para aposentar pelo menos o guarda-chuva na tarde de hoje, Lívia. Que boa notícia, principalmente quem está esperando, né, a água sair das suas casas, como nós mostramos aqui nas reportagens. Obrigada, Isabela. Policiais do Batalhão de Macaé fizeram operações para reprimir o comércio de drogas. A suspeita de que traficantes estariam planejando a morte de policiais. 6 suspeitos acabaram presos. Os suspeitos atuavam nas comunidades Malvinas e Nova Holanda. O setor de inteligência da polícia descobriu que os bandidos sairiam aqui do Rio de Janeiro com a intenção de executar policiais. Agentes de Rio das Ostras e Macaé ficaram em alerta em pontos estratégicos e conseguiram identificar os criminosos. A operação terminou com a prisão de 6 traficantes na BR-101. Eles estavam em um carro e uma moto roubados. Com os presos foram encontrados fuzil, espingarda e munições. Entre elas, uma pistola de fabricação austríaca, além de mais de 2.000 pinos de cocaína. As ações para sufocar a ligação de quadrilhas do Rio de Janeiro com as cidades do norte fluminense não param. Nessa segunda-feira, foi preso o traficante Maicon Silva de Oliveira, conhecido como Antártica. Ele e um comparsa, identificado como Everardo Azevedo, estavam em um carro roubado. Com eles, foram encontrados R$100 mil.
Muitos moradores lá da região de Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, estão reclamando bastante, né? Como é que o tráfico ficou pesado lá naquela região. Agora eu vou deixar no ar e a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu quero ver quais são as penas que esses suspeitos que foram detidos vão pegar agora, né? O que a justiça vai alegar diante desse planejamento para tentar matar policiais. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Te espero amanhã a partir das 6h30 da manhã. Mais um Balanço Geral Amanhã.